Amém. O Senhor tem promessas de paz, de harmonia, de bênção para as nossas famílias. Bênção para a nossa casa, bênção para o nosso lar. Durante esse mês de maio, nós temos aqui na nossa igreja estudado essa série chamada Retratos de Família. Tantas vezes o retrato que temos da nossa família, assim como nesse mural que está aparecendo aí na sua tela, não é o retrato de uma família feliz. Tantas vezes o retrato que a gente enxerga na nossa família, na nossa casa, não é o retrato de bênção, de paz, de harmonia, mas é o retrato de dias conturbados, é o retrato de momentos turbulentos. A gente deixou aqui no nosso cenário várias molduras, vários porta-retratos vazios. Alguns deles, sim, são preenchidos por cenas de alegria da nossa família, mas tantos outros são preenchidos por cenas obscuras. E o mais incrível da palavra de Deus é que a Bíblia não esconde, ela não esconde de nós, em nenhum momento, por nenhum momento, esses retratos sombrios, esses retratos obscuros. A palavra de Deus não esconde de nós os pontos fracos de grandes homens e mulheres de Deus. E durante esse mês de maio, aqui na nossa igreja, a gente tem estudado os retratos da família da aliança. A gente tem estudado os retratos da família, mais especificamente de Isaac e do seu filho Jacó. A gente vai passar um tempinho aqui estudando, aprofundando o nosso conhecimento. Já temos 2 semanas estudando como Jacó chegou ao mundo, ele e o seu irmão Esaú, numa gravidez já conturbada. Na semana passada nós falamos sobre como eles foram criados e como Esaú se tornou um homem carnal, um homem que aprendeu em casa do seu pai a desprezar toda aquela herança que ele carregava, a não fazer jus a todas as promessas que ele carregava como descendente de Abraão, e sendo usurpado, sendo roubado pelo seu irmão mais novo, Jacó, que comprou, na verdade, a primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas, um ensopado vermelho. Hoje, a gente vai parar os nossos olhos sobre a história de Isaac, um pai de família. Um pai de família como eu daqui uns dias serei, sou esposo apenas hoje, mas Isaac, um pai de família como muitos de vocês são. Mas você está falando, pastor, então hoje a pregação vai ser só para os pais, para os homens, para as pessoas do sexo masculino. Não. A síndrome de Isaac, ela não ataca só pessoas do sexo masculino, homens, pais. Ataca mães também. Ataca pessoas desesperadas, sedentas por controle. A palavra do Senhor em Gênesis capítulo 26 é a porção da nossa meditação. Hoje, na semana passada, nós meditamos no capítulo 25 e demos um salto para o capítulo 27 para vermos os desdobramentos, as consequências do roubo que Jacó fez da primogenitura de Esaú. Do roubo não, da venda. Na verdade, Jacó comprou do seu irmão o direito de primogenitura, porém ele enganou o seu pai, num complô com sua mãe Rebeca. Gênesis 26 é um interlúdio, é um meio tempo entre a compra que Jacó faz do direito de primogenitura e a usurpação da bênção no capítulo 27. No meio a gente tem um retrato, mais um retrato para a nossa coleção de vários retratos, dessa família da aliança, a família de Isaac. Gênesis 26, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz que sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse:
não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus mandados e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, Isaque disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que trocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que ainda hoje fala conosco, fala aos nossos corações, nos enche com a esperança de que, se tantos homens e mulheres do Senhor do passado erraram como nós ainda erramos hoje, não é o nosso obedecer ou o nosso desobedecer ao Senhor que nos salva, mas é a tua graça manifestada em Jesus Cristo, que nos salva de nós mesmos, que nos salva dos nossos enganos, que nos salva dos enganos do nosso coração, que nos restaura, que coloca todas as coisas da nossa vida em perspectiva, de forma que a gente consiga respirar, olhar bem para elas e devolver cada coisa bagunçada na nossa vida ao seu devido lugar. Devolver cada área bagunçada da nossa família ao seu devido lugar. Senhor, nós estamos, durante esse mês chamado da família, tentando montar esse quebra-cabeças, ó Pai. Quebra-cabeças bagunçados pela cultura à nossa volta, quebra-cabeças bagunçado por valores que estão incrustados no nosso coração, por desejos errados e pecaminosos em nós. Mas sabemos, ó Deus, que o gabarito desse quebra-cabeças não é a cultura à nossa volta, não é o que a psicologia moderna diz. Nós sabemos que o gabarito para que as coisas do nosso coração voltem ao seu lugar e fiquem em ordem está nas tuas mãos, e a tua palavra nos dá a direção para que consigamos colocar cada pecinha no seu lugar. Por isso, Senhor, nos ajuda nesse momento, nos ajuda nesse processo de reconstituir, de remontar a nossa família, que hoje se vê tão fragmentada em pedacinhos. E que no nome de Jesus, o Teu Espírito Santo nos guie nessa obra, de fazer com que sejamos uma família novamente completa, inteira, sem fragmentações. Uma família assim cheia de marcas, ó Deus, e de rasuras. Mas uma família que, apesar dos seus erros, apesar das suas marcas e cicatrizes, que as nossas famílias sejam famílias que expressem e reflitam
a glória do Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Por isso agora, Deus, fala comigo e fala através de mim, para que os meus irmãos possam receber da tua palavra. Fala comigo e fala através de mim, para que os meus irmãos recebam da vida que só pode ser soprada pelo Espírito do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu já compartilhei algumas vezes com vocês que na minha família eu sou 4ª geração de presbiterianos por parte de pai e 3ª geração de cristãos por parte de mãe. Minha avó materna era batista, em determinado momento ela se tornou presbiteriana. E eu cresci num lar presbiteriano com os dizeres, as doutrinas presbiterianas, mas na adolescência eu precisei frequentar e visitar algumas outras igrejas evangélicas de amigos meus, para poder dar sentido a algumas coisas que dentro da igreja presbiteriana eu não conseguia e não achava, não encontrava respostas. E conhecendo essas outras igrejas, visitando essas igrejas de amigos meus, cultos de jovens, em algumas delas eu ouvi coisas muito boas que me ajudaram bastante, mas em outras eu ouvi coisas muito estranhas. Como, por exemplo, a questão da maldição hereditária. Homens que pegaram aqueles textos lá do Antigo Testamento, aqueles textos difíceis de interpretar, e falavam que, assim como a bênção de Deus transcende as gerações, e Deus abençoa até a 1000ª geração daqueles que são obedientes às leis dele, aqueles que desobedecessem ao Senhor carregariam maldições hereditárias. Não sei se você já ouviu essa expressão, maldição hereditária. Eu era adolescente, todo adolescente geralmente tem problema de autoridade no lar com seus pais, e eu achava que todos os problemas que eu enfrentava era por ordem de algum erro que algum antepassado meu fez e que eu estava pagando. Que aquela maldição havia perdurado na minha família e que eu precisava de um ato libertador de Deus, eu precisava me sacrificar mais, eu precisava fazer mais por Deus para que aquela maldição fosse quebrada. Até que, caminhando com Deus mais um pouco, caminhando com a palavra de Deus mais um pouco, eu percebi que era muito mais fácil para mim colocar a culpa da minha rebeldia no antepassado rebelde meu. Era muito mais fácil para mim colocar a culpa da minha rebeldia numa obra que o diabo poderia estar fazendo do que assumir os meus erros, assumir as minhas responsabilidades e consertar aquilo que estava quebrado, aquilo que estava fraturado no meu relacionamento com os meus pais, no meu relacionamento com meu irmão ou com algum familiar meu. E tantas vezes nós não confiamos na graça de Deus que age em nós, que age através de nós para restaurar os nossos relacionamentos, para nos livrar de situações ruins, e a gente se sente muito mais confortável em colocar a culpa no nosso avô que traiu a nossa avó lá atrás e que os nossos pais viram aqueles problemas e os pais trouxeram para o casamento aquele problema e isso afetou a gente. É muito mais fácil achar um culpado, é muito mais fácil colocar a culpa no diabo do que dar os passos na direção de resolver os nossos problemas familiares. Dar os passos na direção de confiar na graça de Deus que restaura relacionamentos, que nos livra dos nossos inimigos. Na graça de Deus que traz conserto e restauração e bênção para os nossos lares. E a gente gasta muito mais tempo na linguagem da própria Bíblia, lambendo as nossas feridas, do que clamando a Deus por misericórdia e graça para lidarmos com esses problemas de caráter que nós temos, problemas relacionais que nós temos, a dificuldade de pedir desculpa, de pedir perdão, a dificuldade de confiar em Deus. Eu creio que esse é um tempo de nós assumirmos a nossa parcela de culpa e de quebrarmos maldições, sim. Porém,
quebrar a maldição que vem de ciclos viciosos dentro da nossa alma, ciclos viciosos de pecado, que a gente prefere chamar de o problema do meu avô, o problema do diabo, que o diabo está causando. É tempo de quebrarmos as maldições do pecado que a gente insiste em não assumir. É tempo de botarmos os nossos joelhos no chão, é tempo de botarmos a nossa boca no pó em arrependimento e clamor, pedindo para que Deus nos perdoe, tire o nosso coração de pedra e nos dê um coração de carne. E quando eu olho para esse texto de Gênesis 26, na semana passada a gente conversou sobre Esaú, na semana retrasada a gente conversou sobre Rebeca e Jacó, especificamente, e a gente viu que grande parte do problema que Esaú carregava tinha sim reflexos na forma como seu pai, Isaac, vivia, mas Esaú quem desprezou o seu direito de primogenitura. Hoje a gente vai falar sobre o problema de Isaac. Quando eu olho para esse texto de Gênesis 26, Isaac, sem querer reconhecer os seus problemas, Isaac tinha um problema muito sério. Isaac, filho de Abraão, filho da promessa. Isaac, aquele que foi gerado por sua mãe com 99 anos e por seu pai que já era um senhor de 100 anos de idade. Deus restaurou a virilidade a Abraão, Deus restaurou a vida no ventre de Sara. Isaac, o filho da promessa, o filho do milagre, aquele que tinha um nome chamado riso. O nome Isaac significa riso. Isaac não consegue confiar em Deus. Aquele que tinha uma história de nascimento milagroso não conseguia confiar em Deus. Isaac não consegue confiar em Deus para preservar a sua vida. E o que a gente vê no texto de Gênesis 26 é que quando uma fome muito grande assola a terra onde ele estava, ele resolve se mudar para Gerar. Gerar muito próxima da terra dos filisteus, um povo perverso. E ali Isaac se encontra com uma figura chamada Abimeleque. O nome Abimeleque significa o rei que é pai. E Isaac, que tinha na sua memória uma imagem manchada do seu pai Abraão, porque lembremos-nos, Isaac carregou a lenha para o sacrifício dele mesmo. Isaac foi colocado no altar por Abraão e passivamente Isaac não reclamou e Abraão ia cravar o cutelo no peito do seu filho, porque Deus havia pedido a vida de Isaac, porém o anjo do Senhor impede Abraão de fazer isso. Isaac, que tinha traumas na sua consciência, no seu relacionamento com seu pai, ele se aproxima de um homem que é rei e que é pai. Ele começa a encontrar uma identidade paterna, uma figura paterna numa outra pessoa. E é essa figura que Deus usa para tratar o caráter de Isaac. Às vezes a projeção da paternidade, que é, se você não teve um bom referencial de pai na sua vida, às vezes a gente tem que ter muito cuidado com as projeções, projetar numa outra pessoa o pai que eu não tive. Mas no caso de Isaac, foi algo curativo o relacionamento dele com Abimeleque. Porém, Isaac, ao chegar naquela terra de Gerar, em vez de abrir o jogo e contar para Abimeleque, olha Abimeleque, está tendo uma fome na minha terra, eu vim com a minha família aqui, eu vim achar guarida, a gente pode fazer uma parceria comercial, a gente pode se tornar, eu posso trabalhar com vocês aqui, eu posso pagar imposto para vocês. Mas Isaac começa a tentar um jogo de enganos, de acobertações, para se relacionar com o povo daquela terra para a qual ele estava se mudando, colocando em risco a vida de sua família. E é muito engraçado porque Isaac faz tudo isso, Isaac mente, para tentar proteger a família dele. Quantas vezes a gente tenta mentir para proteger a nossa família, não é verdade? Mas Isaac faz isso, ele mente para tentar proteger a família dele e na verdade ele está colocando a família dele em risco. Tantas vezes nós não confiamos em Deus para preservar a nossa vida nessa terra estrangeira que a gente vive. Tantas vezes a gente não confia em Deus para nos livrar de situações embaraçosas como a que Isaac se encontrava.
E por vezes a gente acaba colocando a vida de pessoas tão queridas em risco. Quantos pais hoje em dia, em nome do sucesso profissional, acabam sacrificando tempo precioso com seus filhos? Pais que não conseguem trabalhar o tempo necessário para prover sustento e acabam trabalhando mais do que devem. Em nome de salvar a minha família, eu acabo sacrificando a minha família. Isaac não conseguia confiar em Deus. Isaac não conseguia confiar em Deus porque ele usa do engano, dizendo que Sara não é sua esposa. Isaac mente para Abimeleque e nós, tantas vezes também, não conseguimos confiar em Deus, porque trabalhamos mais do que o necessário. Quantos filhos não confiam em Deus, dizendo que não tem tempo para irem à igreja, não tem tempo para honrarem os seus pais, para passarem tempo de qualidade com seus pais. Eu estou falando justamente para os filhos que estão mais velhos, para os filhos que acabaram de se casar, que têm filhos pequenos e que sempre acham dificuldade de passar tempo com os seus pais. Nós sacrificamos tudo no altar do conforto, sacrificamos tudo no altar de mamon, do dinheiro, e não conseguimos confiar no Deus que provê sustento. Se você olhar esse texto, essa porção que a gente acabou de ler, a grande maioria dos discípulos é Deus dando instruções para Isaac. Isaac, a terra está passando um tempo de carestia, a terra está passando um tempo de fome, mas vai para tal lugar, eu vou te abençoar ali. E Deus dá um plano detalhado para Isaac, pode confiar em mim, vai. Mas assim que Isaac chega naquela terra, ele escolhe o caminho da mentira, ele escolhe o caminho do engano, ele escolhe o próprio caminho, não o caminho que Deus havia traçado e determinado para ele. Ele sacrifica a promessa de Deus, ele sacrifica todas as bênçãos que Deus dá para ele, em nome do plano que ele havia traçado. Eu sou um pai de família, eu sou alguém que tem metas, que tem planos para serem alcançados. Eu sei o que é melhor para os meus filhos, eu sei o que é melhor para minha esposa. Quantas mães, eu sei o que é melhor para a educação dos meus filhos e não ouvem o conselho da palavra de Deus. E a grande questão que fica para a gente: será que nós temos confiado em Deus para suprir as necessidades da nossa família, em tempos de dificuldade, em tempos de carestia, assim como os que Isaac viveu no seu tempo? Ou será que nós temos vivido debaixo do medo, que faz com que tudo ao nosso redor se torne uma ameaça à nossa estabilidade, à nossa segurança? Quando eu vejo Isaac se mudando para Gerar e usando de engano para se dar bem naquela terra nova, eu percebo que existe um ciclo vicioso que começa a operar na vida de Isaac, um ciclo que ele poderia colocar a culpa em Abraão, um ciclo que ele poderia colocar a culpa nos inimigos da terra, nos filisteus, que eram um povo perverso. Mas o ciclo vicioso na vida de Isaac era causado não pelos filisteus e não pelo passado familiar de Isaac, mas era causado pela falta de confiança que ele tinha em Deus. Isaac transforma os outros em objetos que ele usa, que ele manipula, peças num tabuleiro que ele mexe para onde ele quer. E a gente percebe que esse ciclo de manipulação, de jogo, de abuso, fica presente durante 4 gerações dessa família. Se você voltar na história de Isaac, você vai ver que Abraão usa Sara para se livrar de Faraó. Abraão comete o mesmo erro que Isaac está cometendo aqui. Isaac mente para o Faraó quando ele desce para o Egito. Abraão mente para o Faraó quando desce para o Egito, dizendo: olha, Sara não é minha mulher, ela é minha irmã. E aí, quando o Faraó vai confrontar Abraão disse: ela é de fato minha irmã, porque Sara era meia irmã de Abraão. Porém, a gente se casou. Por 2 vezes, Abraão vai mentir, dizendo que Sara é sua irmã, por medo de ser morto. Manipulação. A sua esposa, que não tinha voz,
num clã patriarcal. Ela corre o risco de ser abusada pelos homens da terra, porque o seu marido não cumpre o seu papel. Ele acha que sabe o que está fazendo, ele acha que está tomando a decisão acertada, mas na verdade ele está colocando em risco uma das pessoas que ele mais ama. Só que Sara não é totalmente inocente nessa história também. Sara vai usar Agar para ter filhos. Quando Sara dá Agar para Abraão, diz: olha, tem uma noite de amor com Agar, porque quando você engravidar ela, é por meio dela que eu vou ter filhos. Ela se torna um objeto na mão de Sara. Agar, por outro lado, usa Ismael, o filho que ela tem, o filho que ela gera, para poder ter preponderância sobre Sara, para poder ter voz, para poder gritar, falar mais grosso com Sara, sua patroa. E depois usa o próprio menino Ismael contra Abraão também. Sara fica brava, usa Abraão contra Agar, a serva. E Abraão é obrigado a mandar Agar e o menino embora. Olha quanta triangulação tem nessa história. A gente falou um pouquinho sobre triangulações na semana passada, como elas são perigosas dentro da família. Um se juntando a outro para fazer mal para um terceiro na família. É o filho queridinho do papai que se junta ao papai para fazer mal ao outro filho. É a filha queridinha da mamãe que se junta com a mamãe para fazer mal ao papai ou ao outro irmão. Quanta triangulação tem na família da aliança. Sara usa Abraão contra Agar, mas depois Sara vai usar também Isaac, o filho dela, contra Ismael. Quando Isaac se casa, ele se consola da morte de sua mãe Sara com um casamento. Ele casa com Rebeca. Ele usa Rebeca, primeiro para se consolar da morte da mãe. Depois Isaac vai repetir o mesmo erro do seu pai Abraão, que é esse texto que a gente está lendo agora, mais outra triangulação. Ele está usando Rebeca para se livrar dos homens de Gerar, dos homens filisteus, para se livrar de Abimeleque. Isaac não confia em Deus para preservar a vida dele e a vida da sua família. Ele confia no seu poder de manipulação. Rebeca, ela não confia em Deus, que prometeu que iria abençoar o filho mais novo e não mais velho, e Rebeca trama contra o marido. Labão, mais tarde, sogro de Jacó, vai usar Lia para garantir que Jacó trabalhe anos para ele. Lia vai usar Rúben para conseguir uma noite de amor com Jacó, porque Rúben colhe umas mandrágoras. E Raquel, a irmã de Lia, que também é casada com Jacó, pede aquelas mandrágoras, aquelas raízes que tinham poderes afrodisíacos e que poderiam ser remédio para a esterilidade dela. Então, Lia vai usar Rúben, o seu filho, para conseguir uma noite com Jacó. Raquel depois vai usar Jacó para conseguir essas mandrágoras que ela deseja. E no final da história, José vai usar os seus irmãos, prendendo-os no Egito, para ver o seu pai. Mas pastor, por que você saiu do texto que a gente leu para falar de toda essa história, contar toda essa história? Tantas vezes a nossa falta de confiança em Deus, assim como a falta de confiança que Isaac teve aqui, faz com que a gente use as pessoas que a gente mais ama na vida para se dar bem. Tantas vezes o nosso medo de se dar mal na vida faz com que a gente use os outros como peça no nosso tabuleiro. Tantas vezes a gente explora da pessoa que a gente mais ama para se dar bem, para ascender socialmente. Tantas vezes nós manipulamos os nossos filhos com o desejo de realizar neles os nossos sonhos frustrados. Tantas vezes nós usamos e pisamos no suor dos nossos pais
humilhamos os nossos pais, só para conseguir o que a gente quer. E depois que os nossos pais dão aquilo que a gente tanto deseja, a gente responde com ingratidão e sabe que os nossos pais vão continuar nos amando e nos apoiando. Os nossos pais se tornam objetos nas nossas mãos. Assim como Isaac não conseguia confiar em Deus, nós também não conseguimos confiar em Deus porque nós usamos, nós manipulamos, nós abusamos e começamos a viver na nossa família, uma família cristã, a família da aliança, começamos a viver relacionamentos tóxicos que se deterioram, que se desgastam, que se fragmentam, porque nós usamos de manipulação, porque nós usamos de complôs, porque não conseguimos confiar em Deus, nós queremos conquistar com o nosso próprio braço, com a nossa própria força. Será, meu irmão, que você tem se tornado uma ameaça ao seu cônjuge? Será que você tem se tornado uma potencial ameaça aos seus filhos? Porque você tem usado de manipulação? Será que você tem se tornado uma ameaça para os seus pais? Cuidado, porque a sua falta de confiança em Deus pode estar colocando as pessoas que você mais ama em risco. Cuidado, que você pode estar dentro desse ciclo vicioso de triangulações, de abusos. Nós não conseguimos confiar em Deus. Será que você consegue ver em sua família um tentando usar o outro para os seus próprios interesses? Você consegue perceber na sua casa e na sua vida, no seu comportamento, essas triangulações se formando? Duas ou mais pessoas dentro da família se unindo contra um terceiro. Paul Stevens, ele diz que um triângulo é uma aliança de poder na qual dois membros formam uma gangue contra um terceiro. Será que dentro da nossa casa a gente tem formado gangue contra um terceiro? Tem usado esse terceiro, esse familiar, esse parente? Paul Stevens continua dizendo que no cerne da patologia familiar, no cerne da doença familiar, está a nossa recusa de confiar em Deus. Opa, olha a confiança aí. Isaac não conseguia confiar em Deus, por isso ele usou, ele manipulou, ele não prestou atenção para os seus dois filhos, ele só prestou atenção no filho favorito que dava caça para ele, que dava carne para ele. No cerne da patologia familiar está essa recusa nossa em confiar em Deus. Quando os membros da família têm sua estima ou suas posses ameaçadas, eles não confiam em Deus para protegê-los. Consequentemente, eles começam a planejar ações e manipulações, chegando até mesmo a usar os que estão mais próximos da família, a fim de promover suas próprias ambições. Como você age quando você se sente ameaçado? Como você age quando seus interesses estão ameaçados? Se a esposa está perto, sai de baixo, que é ela que vai sobrar. Se são os seus filhos, é neles que você desconta a sua raiva. É nos seus pais que você descarrega toda a sua fúria quando você está frustrado. Nossa, pastor, você pegou pesado com a gente hoje. Eu achei que ia sair do culto hoje mais leve, ia começar segunda-feira mais leve. Assim como Isaac, nós temos muita dificuldade de confiar em Deus e por isso a gente acaba ferindo, traindo, usando e abusando das pessoas que a gente mais ama. Porém, graças a Deus, que a bênção e o sucesso da nossa família não depende de nós. Embora nós tenhamos dificuldade de confiar em Deus, e a nossa dificuldade de confiar em Deus nos leve a errarmos tanto, Deus permanece fiel, a despeito dos erros que a gente comete. Foi assim na história de Isaac. Deus continua mantendo a sua palavra, Deus continua cumprindo as suas promessas de abençoar a família da aliança, a família de Isaac, a despeito dos erros dele. Em Gênesis 17, nos versículos de 4 a 8, a gente vai ver que Deus já havia dado à família de Isaac uma promessa que jamais poderia ser revogada, jamais poderia ser quebrada, Deus jamais poderia voltar atrás da promessa que ele havia feito àquela família. Irmãos, nós somos herdeiros dessa promessa através da nova aliança que foi feita no Calvário.
Às vezes a gente sente que os nossos interesses de sermos abençoados por Deus são ameaçados. A solução não é triangularmos, não é armarmos um complô. A solução não é tentarmos através dos nossos próprios meios obter a bênção à força, não. É entender que nós, através de Cristo, somos parte da família da aliança. Nós herdamos as mesmas bênçãos da qual Abraão foi alvo, da qual seus descendentes foram alvo, da qual Jesus foi alvo. Sobre nós existe a promessa de que seremos povo bendito, abençoado do Senhor. Irmãos, deixa eu ressignificar essa palavra bênção que está tão desgastada nos nossos dias. Eu não queria usar essa palavra, mas existe uma desgraça no meio da igreja dos nossos dias, chamada teologia da prosperidade, que esvaziou o significado da palavra bênção. A gente acha que bênção é o carro que eu compro, é a casa que eu tenho, é saúde, é dinheiro no banco. A bênção de Deus passa por isso, mas não é só isso. A bênção de Deus é ter o shalom de Deus, a paz, a plenitude, a certeza e a esperança de que mesmo no meio do caos, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à doença, mesmo em meio a pandemias, mesmo em meio a crises, mesmo em meio ao desemprego, eu não preciso me entregar ao desespero, porque Deus está comigo, porque Deus é o meu pastor e não vai deixar nada me faltar. Ser abençoado é isso. Deus já havia prometido para a família de Abraão que ele cumpriria a promessa dele, de fazer aquela família bendita e luz para as nações. Porém, Isaac tenta, na força do próprio braço, usar a sua esposa para se livrar dos inimigos, se livrar dos homens filisteus que, porque ele começou a prosperar, tiveram inveja dele. E é engraçado porque Isaac só prosperou porque Deus havia prometido que ele iria prosperar financeiramente. E aí quando ele prospera, ele se esquece que foi Deus que prometeu e que foi Deus que deu aquilo para ele. Ele sente a sua riqueza ameaçada por conta da inveja dos filisteus, e ele começa a usar a sua família como moeda de troca. Deus continua mantendo a sua palavra a despeito dos nossos erros. A palavra de Deus não volta atrás. Em Jesus fomos escolhidos, fomos salvos, selados com o Espírito Santo. Deus não volta atrás. Somos abençoados pelo Senhor, na abundância e na caristia. Mas Deus também continua cumprindo a sua palavra, poupando a vida de Isaac, poupando a vida daqueles que estão perto de Isaac. Deus estava com eles mesmo sem eles saberem, poupando a vida deles, dando a eles prosperidade e sustento. Os versículos que a gente leu mostram Isaac prosperando em tudo que ele fazia. As colheitas do primeiro ano de semeadura de Isaac, a gente sabe, quem já trabalhou com campo, sabe quão difícil é você arar uma terra dura. Na primeira semeadura você já colher de cara assim, uma colheita farta. Porém na primeira colheita, aquilo que Isaac planta, ele colhe 100 vezes mais. Nos versículos que a gente não leu nesse capítulo 26, no meio do deserto, no meio de uma terra cheia de pedregulhos, Isaac cava poços e de repente brota água no meio do deserto. Milagres acontecem, prosperidade chega na vida de Isaac, porém ele ainda assim não consegue confiar em Deus, mas Deus continua abençoando Isaac. Por quê? Porque a bênção de Deus não depende dele. Deus estava com Isaac, mesmo sem Isaac saber, dando a ele, poupando a vida dele dos inimigos, dando a ele prosperidade, dando a ele sustento. Mas Deus também continua cumprindo as suas promessas para Isaac, permitindo que ele e a sua família passem por uma disciplina desesperadora,
a fim de que eles experimentem na fé deles uma maturidade e uma fé autênticas. Irmãos, na Bíblia, bênção não é só prosperidade financeira. Na Bíblia, bênção também é a correção de Deus. A correção de Deus é bênção na nossa vida. Deus continua mantendo a sua palavra para Isaac, corrigindo Isaac. Isaac acha poços no deserto, mas ele tem dificuldade de confiar em Deus. Os inimigos vêm e entulham os poços de Isaac. Esses vizinhos começam a apresentar oposição, inveja, por causa das escolhas que Isaac e Rebeca como casal fizeram. Eles tiveram um filho que acabou se casando com mulheres pagãs, mulheres que trouxeram desgosto e amargura de alma para os dois. O outro filho, Jacó, por conta das escolhas erradas que os pais fizeram, acabou tendo que fugir, ir para longe. Provavelmente Rebeca morreu sem ver Jacó de novo, o filho favorito dela. Esaú, por causa das suas escolhas erradas, perdeu a bênção. Jacó teve que viver como um fugitivo, como um forasteiro. Mais tarde, porque Jacó não consegue educar os filhos direito, porque Jacó não consegue dar conta dos ímpetos dos seus filhos, da curiosidade dos seus filhos, os filhos, homens de Jacó, acabam expondo a sua irmã Diná a uma situação na qual ela vem a ser estuprada. Esposa favorita de Jacó acaba morrendo no parto, tragédia familiar. O filho favorito de Jacó, José, acaba sendo sequestrado, vendido como escravo. As escolhas erradas da família da aliança, as escolhas erradas de Isaac, as escolhas erradas de Rebeca, as escolhas erradas de Esaú, as escolhas erradas de Jacó, tiveram consequências para eles. Consequências naturais. Deus não enviou castigos. Deus não enviou pragas para a família da aliança, porque o desejo de Deus é abençoar o seu povo. Porém, tantas vezes, eu e você, assim como Isaac, fazemos escolhas erradas por não confiarmos em Deus. E por não confiarmos em Deus, manipulamos pessoas, usamos pessoas e, com o tempo, a gente acaba tendo que lidar com as consequências das nossas escolhas. Deus permite que a família da aliança passe por essa disciplina dura, do estupro, da morte, do desgosto, do exílio. Deus permite que tudo isso aconteça. Deus poderia dar um basta e não deixar que nada disso acontecesse, mas aconteceu, infortúnios acontecem. Mas Deus permite que essa disciplina dura tantas vezes venha sobre nós, para que a gente entenda e experimente uma fé autêntica, uma maturidade autêntica. Uma maturidade que não me faz usar as pessoas que eu mais amo como objetos. Uma fé que não me faz tomar a iniciativa no lugar de Deus. Todas essas coisas que aconteceram na família da aliança foram correções dolorosas, mas são também meios que puderam tornar Isaac, Rebeca, Jacó, talvez o próprio Esaú, filhos melhores, pais melhores. E na nossa vida também, todas essas correções, todas as coisas ruins, todas as consequências ruins das nossas escolhas, da falta de confiança que nós temos, são usadas por Deus para os seus bons propósitos. Não que Deus cause isso na gente. Todas as consequências das nossas escolhas erradas são meios através dos quais Deus nos torna pais melhores, filhos melhores, cristãos melhores, pessoas mais maduras na fé, porque essas situações são oportunidades para que a gente possa refletir acerca dos nossos erros. Situações extremas assim não são apenas rupturas dolorosas na nossa vida, mas são também oportunidades para que a gente se arrependa, para que a gente repense as nossas rotas e para que a gente mude essas nossas rotas.
Essas oportunidades que a gente cai em si, são oportunidades da gente parar de colocar a culpa no outro. São oportunidades para que a gente pare de colocar a culpa na maldição hereditária. Assuma os nossos erros. Como o pessoal tem dito por aí, para que a gente assuma os nossos BOs. E entre em conserto com Deus. E ao entrarmos em conserto com Deus, é inevitável que logo na sequência, a gente vai entrar em conserto com o nosso próximo, com o nosso familiar, com o qual a gente ainda não consegue lidar. Deus permanece fiel a despeito dos erros de Isaac, mas Deus também permanece fiel ainda hoje, a despeito dos meus e dos seus erros. Deus continua abençoando Isaac, Deus continua mantendo a sua palavra a Isaac, mas Deus também usa os erros da família da aliança para ensiná-los e torná-los mais maduros. Da mesma forma hoje, Deus não encolhe as suas mãos para nos abençoar. Deus continua conosco. Deus não arranca de nós a nossa salvação, porque uma vez que somos salvos para sempre. Porém, Deus continua nos abençoando e usando as consequências naturais dos nossos erros como oportunidades para que aprendamos, cresçamos e nos tornemos pessoas mais maduras. O Dr. Paul Stevens diz que as nossas famílias poderiam ser meramente um círculo infinito de pecados passados de geração a geração. Mas com Deus, nossa vida familiar é um círculo gracioso, não um círculo vicioso, um círculo gracioso, uma fornalha de transformações. Onde estava Deus nessa família? Ele não estaria presente? Deus estava ali, na família da aliança, como está na nossa, impregnando nossa vida familiar com realidade e uma esperança banhada pelo Evangelho. A sua família tem vivido um círculo vicioso de pecados que geram mais pecados e mais pecados. Parece que você está com um negócio. A maldição hereditária, pastor, só pode ser a maldição hereditária. Ah, pastor, meu avô era daquela religião que, ele curtia um negócio. Uns tambor, uns negócios estranhos assim na sexta-feira. Com certeza eu estou pagando, pastor. A nossa família poderia ser um círculo infinito de pecados. Porém, com Deus, através do Evangelho, a nossa vida e a nossa família se torna esse círculo gracioso. E se torna uma fornalha de transformações. Eu gosto dessa expressão que o Dr. Paul Stevens usa, uma fornalha de transformações. Uma fornalha é um ambiente muito quente, um ambiente muito bagunçado, mas é na fornalha que o ouro é refinado, que as impurezas saem. É na fornalha que a gente é provado, o nosso valor é provado. E se no meio dessa fornalha existe um quarto homem caminhando conosco, sabemos que sairemos da fornalha aprovados, sairemos dessa fornalha ilesos como família. Mas precisamos enfrentá-la. Deus está presente no meio da fornalha dos problemas da nossa família. Mas Ele quer tornar essa fornalha o ambiente onde a nossa família vai viver um círculo gracioso. E aí sim, depois que a gente romper com pecados do passado, depois que a gente romper com picuinhas do passado na nossa família, depois que a gente romper com traumas que nós carregamos no nosso passado, nós teremos sim mais condições de dar aos nossos filhos aquilo que a gente não teve na nossa família, na nossa história familiar, no nosso relacionamento com os nossos pais. Depois que a gente é liberto do nosso passado escravizador, dos nossos ciclos viciosos que carregamos de gerações, nós podemos dar aos nossos filhos, aos nossos descendentes, a oportunidade de caminharem livres desses fardos que nós carregamos.
Confie na graça de Deus, que pode te libertar. Esteja atento a esses ciclos viciosos na sua família, que às vezes fazem com que você transmita para os seus filhos mais história de desgraça, de não graça. Encharque, impregne a sua vida com o Evangelho, com o poder do Evangelho, para que os seus filhos sejam melhores do que você. Há 15 dias atrás, acho que foi 15 dias atrás, eu conversava numa live com o pastor Guilherme Kerr, talvez muitos de vocês acompanharam, e a gente falava sobre as filhas dele que têm desempenhado um ministério muito bonito nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e o pastor Guilherme Kerr compartilhou. Ele disse: Tássio, uma vez eu ouvi de um pastor que o teto onde nós chegarmos vai ser o chão onde os nossos filhos vão pisar. Sobre nós, pais, existe uma responsabilidade muito grande de elevarmos o nosso teto muito alto, para que os nossos filhos possam ser filhos melhores do que nós fomos, possam ser crentes melhores do que nós somos. A gente sabe qual caminho Isaac tomou. A graça de Deus usou até mesmo as consequências dos erros dele, para com que aquela família fosse liberta e experimentasse a bênção de Deus. Mas será que hoje eu e você não temos nas mãos a escolha, a decisão de aumentarmos o nosso teto para que os nossos filhos possam alçar voos mais altos? Diante disso, esse texto deixa algumas lições para a gente. E você que está assistindo pelo celular, eu vou pedir para você tirar print desses princípios e vou te pedir para reler o texto de Gênesis 26 durante essa semana. Você que está vendo pela TV, tira foto depois que o quarto princípio aparecer, para que você medite nisso. Algumas lições que ficam para a gente. A primeira lição é que Deus é o responsável por nos abençoar e por nos sustentar em todo o tempo. Os versículos de 1 a 3 falam sobre isso. Deus é o responsável por nos abençoar e por nos sustentar nos tempos de carestia, nos tempos de escassez. O que garante a nossa subsistência em terras hostis, em tempos hostis como esse que nós estamos vivendo, é a palavra que sai da boca de Deus. É a aliança que Deus firmou conosco e não as nossas tramas. A segunda lição que a gente aprende é que é Deus quem garante a continuidade da nossa família. Sem Ele, todos os nossos esforços são em vão. Isaac, com medo de ser morto e com medo dos filisteus tomarem a sua esposa, os seus filhos, os seus bens, ele mente. Mas Isaac se esqueceu de que é Deus quem garante a continuidade da nossa família. É Deus quem garante com que a nossa família seja abençoada. É Deus quem garante que os nossos filhos serão filhos benditos. Sem Ele, o nosso trabalho é vão. Conhecemos bem o Salmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será que você tem trabalhado sozinho para edificar a sua casa? Entregue o controle ao Senhor. Diz: Senhor, edifica a minha casa. Porque se o Senhor não edificá-la, eu vou estar trabalhando em vão. Eu vou trabalhar sim, mas eu não quero trabalhar em vão. Edifica, Senhor, a minha casa. Terceiro princípio, a terceira lição é que é Deus quem nos livra dos nossos inimigos. Os filisteus tiveram inveja de Isaac, entulharam os poços de Isaac, tiveram inveja dos bens de Isaac. Mas é Deus quem livrou ele dos filisteus. É Deus que faz com que os inimigos em potencial acabem nos tratando bem, como Abimeleque tratou Isaac. Quando Abimeleque descobriu toda a trama, Abimeleque chamou Isaac para o canto e falou: cara,
Olha que situação você está me colocando. Imagina se um dos homens aqui da terra tivesse tomado a sua mulher, abusado da sua mulher. Que grande pecado você teria traído sobre a nossa terra, sobre o nosso povo. Que confusão você ia gerar, porque geralmente, na antiguidade, alguém tomou a mulher de um estrangeiro, as coisas se resolviam na base do facão, do porrete. Olha só que confusão você poderia ter causado aqui, porque você não foi honesto com a gente. Em vez de trazer mais confusão, Deus abençoa, Deus livra Isaac. Não foi a mentira dele que o livrou, até porque a mentira dele foi descoberta, mas foi Deus quem fez com que Isaac achasse graça diante dos seus inimigos e não pagasse pelos seus erros na medida que ele merecia. É Deus quem nos livra dos nossos inimigos. É Deus quem nos livra das nossas ameaças. Não é o seu nervosinho quando você se sente ameaçado no seu emprego. Não são as suas horas extras que vão te livrar daquilo que causa pânico em você e terror em você. Por fim, tanta gente hoje busca a prosperidade material, a prosperidade financeira como meta de vida. Mas nós precisamos aprender nesse texto que Deus é o responsável por dar prosperidade a quem Ele quiser e no tempo que Ele quiser. A prosperidade está nas mãos de Deus e Ele a dá a quem Ele quiser e quando Ele quiser. Em tempos de fome e de dificuldade, Deus fez com que Isaac prosperasse. Não para o próprio prazer, não para que ele fosse rico apenas, mas para expor a sujeira dos filisteus, expor a sujeira do coração dos filisteus. Porque os filisteus, quando começam a perseguir Isaac é obrigado a se mudar daquela terra, se afastar de lá. Eles eram um povo perverso, eles eram um povo idólatra, e logo depois, quando muito tempo passa, a gente pode colocar uns 400 anos se passando aí, o povo vai para o Egito, José, o neto de Isaac, vai para o Egito, o povo de Israel vira escravo no Egito, passam-se mais alguns 100 anos, 40 anos no deserto. Quando o povo chega na terra de Canaã, Deus levanta juízes, e o rei Davi, um descendente de Abraão, vai lutar contra Golias, o gigante filisteu. Olha só quanto tempo passa, uns 550 anos mais ou menos, entre Isaac e Davi. Mas Deus usa Isaac para expor a sujeira dos filisteus. E lá, muito tempo depois, os filisteus são derrotados pelos hebreus. Deus dá prosperidade para quem Ele quer. Deus deu prosperidade a Isaac para mostrar a sujeira do coração dos seus inimigos. Para mostrar que aquele povo era um povo perverso, era um povo que não temia a Deus. Às vezes a gente fica se achando quando Deus dá alguma coisa boa para a gente, né? Mas às vezes Deus dá alguma coisa boa para a gente para expor a sujeira do outro. Às vezes Deus dá uma coisa boa para a gente colocá-la a serviço do outro. E expor a sujeira do nosso próprio coração. Expor a perversidade, a mesquinhez do nosso próprio coração. Não sei. Não sei quais os propósitos de Deus em dar prosperidade para alguém. Mas o fato é que Deus dá prosperidade a quem Ele quer e quando Ele quer. Sempre para cumprir os seus propósitos e não para o nosso prazer. Se o que você tem recebido nesses dias de dificuldade é mais do que você merece, seja grato a Deus e compartilhe com quem tem menos. Se o que você tem recebido nesses tempos de dificuldade é o suficiente apenas para você viver, alegre-se em Deus. Ele dá a boa medida a todos aqueles que são
seus filhos, a todos aqueles que confiam no seu nome. Ele é o nosso pastor e não deixa que nada nos falte. Ele é quem nos guia em pastos verdejantes. Ele é quem nos leva às águas de descanso. Mas Ele também é aquele que faz com que o nosso cálice transborde. E na nossa mesa haja espaço para que outras pessoas, inclusive os nossos inimigos, se tornem amigos e participem do banquete. Deus é responsável por nos abençoar e sustentar em todo o tempo. É Deus quem garante a continuidade da nossa família. Sem Ele, os nossos esforços são em vão. Deus é quem nos livra dos nossos inimigos. A prosperidade está nas mãos de Deus e Ele a dá a quem Ele quiser e quando Ele quiser. Que Deus te abençoe, que você confie em Deus, não se estribe no seu próprio entendimento e que no nome de Jesus você entenda de uma vez por todas, você entenda que Deus permanece fiel a Ele mesmo e às suas promessas, a despeito e apesar dos nossos erros. Que Deus te abençoe.